Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, devotados amigos que nos acompanham pela TV, web, Mansão do Caminho e também pelos veículos deste momento em que penetramos no mundo do inconsciente geral para falar a mesma linguagem virtual. Nossos votos de muita paz. No século passado, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, apareceu uma obra de literatura com um caráter muito especial. Tratava-se de um grande médico que residia em Paris e se havia tornado uma das maiores autoridades clínicas praticamente da Europa. Sueco de nascimento, ele viera viver na França a partir do fim do século XIX. Fez parte das investigações a respeito do inconsciente humano com o notável professor Jean-Martin Charcot, na Universidade de La Salpêtrière. Era profundamente interessado na decifração da criatura humana. Havendo aderido ao materialismo mecanicista, ele conseguia amar e reconhecer que o amor era possivelmente a melhor terapêutica que se podia aplicar com caráter preventivo ou de tratamento em quaisquer uma das problemáticas humanas, particularmente no que diz respeito à saúde. Ele recordava, por exemplo, da epidemia que varreu a Itália e especialmente quando ela tomou conta de uma parte da Itália e se tornou um verdadeiro desastre. Ele era jovem, estava terminando seus estudos na Universidade de Nápoles, quando essa epidemia graçou, dolorosa e terrível. E ele recordava-se sempre de que foi atender a uma jovem de 15 anos, aproximadamente, e ela era vítima da terrível doença que matava por asfixia. Ainda não havia o soro antidifitérico, e a jovem havia contraído o croup e estava morrendo. Então, naquele momento de alucinação, diante da mãe, desesperada, esta lhe disse: doutor, trate de salvar a minha filha. Eu não tenho outro recurso se não pedir ao santo de Nápoles que salve a minha filha. Já me empenhei junto dele, e ele com o senhor terão que salvar a razão da minha existência. E ele verificou que seria impossível, porque a menina já se encontrava naquela fase pré-terminal da asfixia pela dificuldade respiratória que a enfermidade produzia. E foi ali, naquele dia terrível, que a menina morreu dos seus braços, diante da mãe desesperada. E a mãe, com toda a superstição napolitana, gritou: San Giovanni, cega-o, para que nunca mais ele tenha o direito de ver a vida e não se faça responsável pela vida de alguém, deixando escapar das suas mãos. Ele escreverá mais tarde e dirá de quanto isto o impressionou. Ele não era um homem impressionável, mas a dor daquela mulher e este vaticínio terrível impressionaram-no infinitamente. E embora não tenhamos uma explicação para o caso, ele termina cego.
termina cego na ilha de Anacapri e começa a ter umas ideias esquisitas, porque o seu é possivelmente o primeiro livro a respeito da literatura médica. Ele é um dos primeiros médicos europeus a trazerem os casos dos seus consultórios para as páginas da literatura. E o seu livro se torna, por isso mesmo, um best-seller. E quando mais tarde, já aposentado, com a vida assinalada pelos desencantos e pelas grandezas, pelas misérias e pelos infortúnios e glórias de todas e quaisquer vidas, ele retira-se e compra o palácio que havia pertencido a um dos grandes imperadores de Roma. E por uma dessas paixões ou caprichos, ele que não acreditava na imortalidade da alma, pelo menos dizia, acreditava ser o imperador Tibério, aquele em cujo período morreu Jesus. E acreditava que a sua cegueira era uma consequência inevitável do seu comportamento naquela época, 19 séculos antes. Mas curioso também é que ao comprar o palácio, que estava abandonado, ele contratou nadadores, arquitetos, reconstrutores, para reconstruir o grande palácio. E os que eram capazes de aprofundar-se nas águas profundas para resgatarem as estátuas ou partes delas, que através dos 19 séculos foram atiradas ao mar, e as águas tranquilas do mar azul de Capri cobriram-nas de fungos de algas, e ele mandou restaurar a maioria e embelezar, como nos dias gloriosos de Tibério, o grande palácio na ilha de Capri, onde veio a desencarnar. E dizia que ele acreditava ser a reencarnação de Tibério. Na história da vida desse imperador, há fatos muito curiosos. Um dos seus historiadores conta que ele se dava ao hábito de consultar os mortos e que, certa feita, ele estava num diálogo com um espírito incorporado num dos seus médiuns e Sejano, seu secretário particular, interrompeu a grande evocação. E ele ficou tão desesperado que mandou matar o seu secretário, por haver interrompido o que ele considerava a arte e a ciência de saber a vida. Pois Axel Munthe, este notável médico que cuidou da sociedade parisiense até por volta dos anos 50, talvez 60, acreditava ter sido Tibério. E narra nas suas experiências que ele não amava as criaturas humanas. Havia se decepcionado ao longo da vida médica com tanta desgraça do ser humano que ele preferia amar o seu cão, São Bernardo, àquelas criaturas, as que se diziam hominais. Permaneceu solteiro, recusava-se à abordagem de qualquer oportunidade matrimonial. Assim ele resistiu a todas as tentativas e possibilidades de Paris do fim do século XIX e metade do século XX, fiel ao seu grande ideal, esse ideal da medicina, de entender a criatura humana. E é exatamente deste homem muito complexo que nós vamos retirar as nossas reflexões desta noite. Mas vamos retirá-las de uma maneira especial. Não vamos fazer uma cópia, recontar a história conforme as suas palavras.
Vamos aproveitar da realidade da história, do fato em si e narrá-lo ao sabor da nossa emotividade, neste momento muito parecido àqueles momentos nos quais aconteceram as páginas da sua obra maravilhosa. Ele escreveu 2 livros. O primeiro deles foi um sucesso mundial. O segundo, nem tanto, dizem os estilistas e escritores da época. Ele conta, por exemplo, que tinha por hábito se dedicar uma vez por semana a uma casa pia. E ele ia singularmente à noite atender as crianças, meninas, que viviam naquela casa pia porque a orfandade comovia-o. E, ademais, o estado em que elas se encontravam sob as bases da religião, as exigências, meninas tristes, comoviam-no muito. Porém, desta vez, ele recebeu a chamada de urgência e era uma noite que fazia muito frio. Quando ele desceu da carruagem, era, portanto, do fim do século XIX, e chegou à porta do lar de crianças, ele viu sair, debaixo de uma árvore que gotejava da chuva, uma mulher que tremia de frio e, naturalmente, mal vestida para a situação. Ela se atirou aos seus pés de joelhos e disse: doutor, salve a minha filha. Ele responde: mas eu não sei de que se trata. O doutor foi chamado para atender a uma jovem menina de 5 anos. Essa menina é minha filha, doutor. E eu não posso permitir que ela morra sem que eu tenha oportunidade de abraçá-la. Minha filha é a única razão por que eu vivo. Meu nome é Fropete. Eu sou uma dama da noite e acabei de ser notificada por pessoa da casa paroquial que a minha filhinha está morrendo de croup e foi mandado buscar em Paris um médico, que certamente é o Senhor. Eu olhei para ela, levantei-a e disse: mas como se ajoelhar aos pés de alguém para lhe pedir em nome de Deus que salve a minha filha? Ela não pode morrer. Se ela morrer, eu me matarei imediatamente. Eu disse: mas senhorita, sou mademoiselle, e a minha vida é um rosário de desgraças, que eu não lhe permito contar agora, porque não a deixe morrer. Deixe-me entrar com o Senhor. Eu prometo ficar à distância. Eu somente quero vê-la. Mas, mademoiselle, é impossível. É uma casa de religiosa. É proibido a entrada de estranhos. Mas ela é minha filha, doutor. Mas isto não é hora de visita. Eu ainda não vi o caso. Mas quando eu olhei para ela, havia tanto sofrimento naquele rosto descarnado e meio tuberculoso, que eu lhe disse: dê-me o seu endereço. Eu vou verificar o caso. Se ele for urgente e não tiver cura, eu irei buscá-la para que dê o último beijo à sua filha. Ela me deu o seu nome. E pelo endereço que ela postou, eu percebi qual era a sua profissão. Entrei, ela ficou do lado de fora e deve ter voltado ao seu antro. E quando eu cheguei à sala transformada em um hospital, a respiração da criança era ouvida à distância, com dificuldade. A madre, muito nervosa, levou-me e disse: vai ser uma tragédia para nós, porque o croup é contagioso. E quando nós descobrimos que ela estava em estado avançado, já era tarde demais. O pior é que não sabemos o que fazer. Já fizemos as mesinhas, as práticas, os medicamentos caseiros, e ela está morrendo, doutor. Eu olhei
Tomei o pulso e acompanhei o pulso que fugia do meu dedo. E disse: madre, ela ainda tem algum tempo de vida. A senhora me parece muito cansada. Doutor, há dias que eu não durmo. Tomando conta dela, então, vá deitar-se. Eu tomarei conta. Eu estou bem disposto. Tenho dormido muito bem. Pode ficar tranquila, amanhã pela manhã. A senhora estará mais refeita, poderá tomar conta da criança. Ela agradeceu. Tirou o avental, colocou no prego atrás da porta. E os seus passos silenciaram da imensa escadaria no corredor que levava à intimidade da casa religiosa. Eu não tive dúvida. Peguei o avental, saí correndo e cometi um crime hediondo. Deixaram a paciente morrer a sós e pegar uma carruagem e me dirigir a Paris, ir ao endereço das meretrizes. E quando eu cheguei, e perguntei à senhora que tomava conta da porta, a zeladora, uma dessas tias infames da prostituição. Eu perguntei: Flopete. Ela disse: terceiro piso, segunda porta à esquerda. Ah, mas para dormir fora são 40 francos. Tive vontade de esbofetear aquela mulher gorda e antipática. Subi a escada correndo e as colegas de Flopete zombavam. Bati a porta. Ela estava preparando-se para o comércio. Já era tarde da noite. Eu disse: vista imediatamente esta roupa e venha comigo. Sua menina está morrendo. Ela prendeu a respiração, despiu-se, vestiu o avental branco e descemos juntos. A escadaria correndo, pegamos a carruagem. E no silêncio e na chuva, ela se encolheu na poltrona, que estava até rasgada, e disse: ah, doutor, eu sou mãe. Eu sou mãe. A minha filhinha vai morrer. Eu disse: sim, mademoiselle. Ela está morrendo. Mas ela não pode morrer. Eu notei que aquela mulher estranha e jovem gasta pelos desgastes da profissão. Pálida, pintada fortemente para ocultar a palidez. Os lábios trêmulos, a testa larga, uma mecha de cabelo lhe caía quase sobre os olhos. Ela dizia: minha filha, eu a tive com o primeiro namorado. Eu fui seduzida por um crápula. Eu fui traída. E quando, no hotel em que estávamos vivendo a delícia das promessas de um casamento que nunca houve, eu disse a ele que ia ser mãe. Ele chiscanou e perguntou quem era o pai. Claro que o bandido sabia que era ele. Ele então me impôs abortá-la para ficar com ele ou ficar com ela sem ele. E claro, eu dizia: mas é filha do nosso amor. Qual amor? Não existe o amor, não seja tonta. E deixou-me. E eu tive que trabalhar, mendigar quase a oportunidade de minha filha crescer. Bati 1000 portas procurando um emprego. E todos foram perversos comigo. E eu tive minha filha numa situação dolorosa, numa casa pia, pública, e fiquei com ela nas mãos. O que fazer? Procurei aqui e ali um lugar para... Mas quem queria empregada com criança? As pessoas diziam: tira a criança fora e nós ficaremos. Então eu procurei o amparo da igreja que eu pertencia. E o religioso foi de um cinismo incomparável. É filha do matrimônio? Eu digo: como matrimônio? Nós não somos mulheres para ter matrimônio. Então, coloca no orfanato. Se ela for filha do matrimônio, podemos colocar no colégio. Mas se não for do matrimônio, ela é filha do pecado. E ela tem que pagar pelo pecado da sua mãe, decaída. Vai ser uma babá, vai ser uma empregada miserável. Mas, padre, onde está o amor? Onde estão a misericórdia e a compaixão na imaginação das criaturas? Vamos fazer uma pequena pausa. E logo, logo voltaremos para ver
a vida de Flopete. Perguntei ao sacerdote, mas não poderíamos colocar na classe que faz alfabetização? Sim, claro, mas isto é particular e custa mensalmente uma importância de valor. Eu disse, mas padre, e onde eu aconselhei? Ele me olhou com cinismo e disse, você é jovem, é muito bonita e você sabe como conseguir. É fácil. Na sua idade tudo é muito fácil. É risonho. Mas há um detalhe. Para ela ficar aqui, você terá que renunciar. Não poderá vê-la. Você me entrega e eu a encaminharei a uma casa pia. E todo mês você me traz a importância para sustentá-la. Já fazemos de graça com aquelas que são miseráveis e que não vão dar para nada. Mas essas outras iremos dar uma educação refinada. E eu compreendi o mundo que era. E não tive outra alternativa. Trouxe minha filha e dei-a para que ele a encaminhasse. E fielmente, todo mês, eu trazia o dinheiro do pecado. Mas ele nunca perguntou. Não interessava o dinheiro ter essa característica. E eu a procurei como o senhor pode imaginar. Só muito tempo depois, visitando praticamente as casas pias que cuidam de crianças em Paris, eu a descobri. E toda quarta-feira, quando elas estavam brincando no pátio, eu me vestia como se fosse uma dama e levava balas, confeites. E eu era chamada a boa dama. Elas corriam e minha filha também. Ele pegava nas mãos delicadas, beijava. E a madre dizia, olha, isso não é permitido. Mas eu não lhe dizia por quê. E minha filha crescia tão espontaneamente como o lírio do campo. Passaram os anos, ela agora tem 5 anos. E eu soube que ela está morrendo. Ela não pode morrer, doutor. Chegamos ao lar de crianças. Saltamos correndo. Eu aumentei o bico do lampião a gás. Ela estava com os olhos desmesuradamente abertos. Respirava com dificuldade, arroxeada. E então eu chamei a mãe e disse, veja, beije-a. Ela está na exaustão. Ela está morrendo, beije-a. A mãe dobrou-se, ergueu-lhe o tórax e quando ia beijá-la, jogou-a na cama e disse, não posso beijá-la. Ela é um lírio e eu sou um pântano. Sou toda podridão. E saiu gritando e desapareceu na madrugada. A menina morreu. Sepultamos-la ali mesmo na parte do cemitério para as crianças órfãs. Eu estava de plantão 3 dias depois, no hospital público, quando trouxeram uma jovem que se atiraram nas águas do rio Sena. Eu fui chamado e começamos a fazer o exercício para que ela eliminasse a água do pulmão. Ela estava quase morta. E com um sacrifício tremendo conseguimos. E quando olhei, era Flopete. Quando ela recobrou a consciência, ela disse, doutor, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Eu, Flopete, você é tão jovem. Eu morri. Quando morreu a minha filha. Quando o pai dela nos matou as duas. E quando o sacerdote pediu dinheiro para poder dar-lhe dignidade. Será esse o mundo de Deus? Será esta a caridade do cristianismo? E não vi mais Flopete. Certo dia, eu estava no café de Paris, e estava um grupo de mulheres alegres, vestidas à moda do Moulin Rouge. Quando eu vi uma delas que eu conhecia, cerquei-me e perguntei-lhe, olá, Juliette, como vai Flopete? Deixa, doutor. Ela tem direito a morrer. Ninguém a salvará.
Ela agora se entregou ao absinto. Era uma droga muito usada nos anos 20. Ela se entregou ao absinto. Ela tem o direito de morrer. E eu estava acompanhado de um jovem médico, Norstrom, sueco, que viera ter comigo para lhe entregar a minha clínica oportunamente. E quando ele me viu falando com aquela mulher, ele levantou-se e descemos a pequena escada, fomos à avenida e disse, mas, Axel, você se relaciona com essas mulheres? Eu peguei no braço dele e disse, Nostro, você não sabe quem são essas mulheres. Eu não vou contar a história de Flopete. E comecei a narrar. Ele me ouviu. Não voltei a ver Flopete Nostro. Não. Cheguei ao meu consultório e ele me disse, mas essa Flopete é francesa? Eu disse, não tive tempo de averiguar. Mas ela tem um acento estrangeiro. Do norte da Europa. Ela não é francesa. Ele me olhou demoradamente e eu vi como ele tinha raiva dessas mulheres. Mas é curioso eu estar narrando, porque eu me encontrava em Uberaba, numa daquelas momentosas reuniões de Chico Xavier, à sombra do abacateiro. E estávamos ali mais de 1000 pessoas. Chico Xavier estava sentado, nós outros, o senhor Wicker, a esposa, outras pessoas. E o Chico com o evangelho na mão. Então ele me disse baixinho, Divaldo, há tanto sofrimento aqui nesta multidão. Era a multidão dos filhos do Calvário, os desesperados, os miseráveis, os tristes e esquecidos. Eram eles. E também os bem vestidos. As mulheres adornadas de joia e a alma pejada de desencanto e de dor. Eu vou lhe pedir, meu filho, que na interpretação do Evangelho você me narre uma história muito comovedora. Muito comovedora. Para tocar todos os corações. E quando me foi passada a palavra do texto do Evangelho de Jesus, Flopete, me veio ao pensamento e à alma. E eu fui narrando em certas páginas, compondo a biografia de Flopete, segundo Axiomanto. E continuei. E disse, mas, oportunamente, eu estava novamente no hospital dando plantão, quando trouxeram uma jovem que tinha tentado suicídio. Ela no banheiro, abriram o bico de gás. Desculpe. E então, deixaram-se intoxicar. Eu a salvei. Ela, Flopete, os olhos, a alma de criança, a alma de ovelha, que ainda não havia sido conspurcada. E, no entanto, era uma meretriz jamais, há mais de 6 anos. Eu, então, compreendi o que era o amor. Nasceu em mim o amor por aquela menina meretriz. E eu lhe disse, você chegou a casar-se, Flopete? Não. E eu não tive coragem de ir adiante. Ela havia sofrido tanto. E eu lhe falei, tenha paciência. Existem homens bons, homens dignos na terra. A terra é um laboratório de almas infelizes, desventuradas, gentis e nobres e cristãs. Tenha paciência. Eu cuidarei de você. Não quero que se aproxime de mim. E saiu, ainda atordoada do tóxico. E saiu.
E eu me lembrei de que deve ter ido para o antro, que eu nunca consegui saber onde era. E se entregou ao absinto. Entregou-se ao absinto. E tenho certeza que veio a morrer, porque a sua filhinha era a razão única para a sua vida de mãe extraordinária. A entrega aos necessitados. A palavra de Chico Xavier, naquele momento, sobre Flopete. Então lhe perguntei baixinho: gostou, Chico? Ele disse: Divaldo, eu também amei Flopete. Fiquei tão comovido com a sua história que Emmanuel se me acercou e me perguntou: você gostaria de saber como morreu Flopete? Eu disse: mas, eu gostaria sim. E ele me disse: concentre-se, encoste-se à parede. Estavam sentados num banco do lado de fora de uma casa. Eu encostei-me e ele me desdobrou e me levou a Paris dos anos 20. Ele me levou a um terceiro andar de uma casa miserável e em destroços. E eu pude ver no chão, sobre um colchão, abandonado e imundo, Flopete, tuberculosa, que tossia. E agora ele está me vendo a possibilidade de recompor toda a paisagem que está nos painéis da ideoplastia. Eu estou vendo, Divaldo, o doutor Axel Mantra dialogando com Nordstrom e dizendo a Nordstrom que ela não era francesa. Então o sueco sai dali com a imagem de Flopete na mente e vai àquela região degradada do último estágio da perda do sentido humano de viver. Com muita dificuldade, ele se vai informando, volta no dia seguinte e recebe informações do que no terceiro andar de uma casa abandonada, à margem do Sena, tem uma jovem morrendo de tuberculose e de abandono. Ele sobe as escadarias, chega ao quarto sem portas. Aquele corpo magérrimo, a tosse, os olhos fora das órbitas, a cabeleira longa, caindo-lhe sobre a testa sudorese. Ele olha e grita: Flopete. Ela levanta os olhos e, com muita dificuldade, ela o chama Nordstrom. Ele ajoelha-se, segura-lhe as mãos magras e álgidas, banhadas de suor. Como você pôde fazer isso conosco? Ela não tinha palavras. Nordstrom odiava essas mulheres, porque fazia alguns anos a sua irmã única, sueca, havia sido seduzida por um desses exploradores e proxeneta que a humanidade os tem em grande quantidade, e raptou-a de Estocolmo. E ela abandonou a família e tudo por causa deste homem feliz. Sua mãe morreu de desgosto e ele odiou as mulheres, essas mulheres, porque elas representavam a sua querida irmã. Agora o trapo, tendo hemoptise, o sangue lhe corria em um filete pelo canto da boca. Mas os olhos eram dela. A voz enrouquecida.
e ele a embala docemente. Quanto amava e quanta dor, porque ela houvera tomado esse caminho. De imediato ele começou a imaginar levá-la para o hospital, tomar providências, mas era tarde demais. Ela somente teve forças para lhe pedir Nordstrom. Ela falou no seu querido idioma sueco: perdoe-me, perdoe-me. Eu não tinha imaginação. A cabeça de uma menina e o demônio perturbando-lhe a imaginação. Peça a papai que me perdoe. A cabeça pendeu. Ela estava morta. E Nordstrom desceu à rua, foi tomar providências legais, deu-lhe o atestado de óbito, foi a uma casa que cuidava do enterro e pediu o enterro digno de uma mulher virgem, com alvas flores, o caixão também alvo, e no cemitério de Montmartre ele adquiriu uma sepultura digna de uma alma cândida. E no dia seguinte, com pessoas contratadas para seguirem no féretro improvisado, carregaram o caixão até a cova, onde ele colocou um lírio imaculado na parte superior, que seriam todos os sonhos de pureza de Flopete. Então, Emmanuel disse a Chico: conta, Edivaldo, que Nordstrom, o seu irmão, conseguiu dar-lhe ternura, angelitude e carinho depois da morte. Então Chico Xavier me segurou as mãos e me disse: sempre que você se refira a Flopete, lembre-se dessas jovens sonhadoras que saem das suas cidades para os grandes centros na esperança de triunfarem. Essas meninas iludidas, hoje pela televisão, pelas telenovelas, pelas comunicações variadas. Isso foi por volta do ano de 2000, aproximadamente, quando ele já estava muito doente. E então eu fiquei na minha tela da imaginação, com a ternura de Flopete e de todas essas meninas e mulheres e homens e gays e pessoas que sonham com o amor, que exasperam pela ternura, e que nas suas provas de redenção a divindade lhes impôs o selo da mansidão. Quantos de nós que hoje sorrimos no festival das ilusões e que no íntimo estamos na busca de uma outra alma apenas para sorrir, apenas para dizer duas palavras. Quantas dessas almas eu as tenho encontrado numa existência longa, moças ricas, belas, que me dizem: seu Edivaldo, eu não estou procurando sexo, porque eu sou capaz de comprar muita gente. O sexo para mim é um adorno, é um instinto. O que eu estou buscando é o amor.
Eu estou à procura de alguém que me diga: eu te amo. Que sorria, que me dê um pouco de carícia. O Senhor sabe das minhas condições. E outras não tanto felizes porque não tem nada. Conta-me também da sua tragédia, da sua solidão. Quantos moços também me narram do seu desespero, da sua agonia. Jamais me olvidarei de um rapaz que entrou na fila um dia, faz muitos anos, no tempo em que a ignorância humana era perversa e as perseguições ao diferente constituíam motivo de orgulho das pessoas decadentes e covardes. E ele me disse: eu sou homossexual, sou casado, tenho 2 filhos, mas tem horas que uma força maligna me penetra e eu saio a caçar. Eu era bem mais jovem. E ele foi narrando a sua angústia, a sua obsessão. E depois eu seleciono, desde os colegas do banco em que trabalho, até os amigos do clube, até os que se vendem nas ruas, até o mais baixo degrau. E depois, em que esta sede terrível me devora, eu me sinto jogado num canto, podre, em decomposição, e me odeio até a fibra mais íntima da minha alma, e não sei de que se trata. E eu pude ver que aquele jovem de tão boa aparência, de posição social, era vítima de si mesmo. Era uma alma inquieta reencarnada. Havia mantido a biologia sexual, mas a alma era do passado, quando muito se equivocou, quando muito iludiu, quando muito mentiu. E então tenho visto passar pelo dia a dia da vida espíritos desencarnados que me vêm fazer as suas confissões. Quando falamos de pobres, de doentes, de felizes, não lembramos os desencarnados, nossos irmãos, que também têm emoções, têm sensações, têm amores que ficaram no passado, no abandono de filhos, no abandono de afetos. Então eu me lembro de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, recebei o meu jugo, tomai o meu fardo, e lembrai-vos que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Não julguemos tão facilmente. Cuidado com nossos preconceitos, com a nossa torpe visão das aparências, com a nossa crueldade mental. Todos os perseguidores estão matando-se naqueles a quem perseguem. É um fenômeno de transferência psicológica. Quando certo diretor cinematográfico italiano, um homem notável, dos maiores gênios da cinematografia mundial do século passado, foi assassinado por um vendedor de sensações, também homossexual, em Roma, numa praia perto de Roma. E eu li a história desse personagem, da beleza que sua alma carregava, da grandeza de espírito, da magia e da volúpia, da loucura terrestre. Eu me lembrei de quantos
Nós necessitamos de Jesus. Nós todos. Cada um de nós no seu ângulo. Cada um de nós